Vamos falar um pouco da Libertadores da América, dos confrontos que aconteceu, dos confrontos que vem a acontecer na questão desse sorteio. Jogos difíceis para alguns brasileiros, não teve confronto do time brasileiro, esperava, mas não teve. Mas tem alguns jogos interessantes. Acho que a maioria aqui são interessantes, né? Tirando dois, a maioria são interessantes. Mas antes vamos falar de dois confrontos que não é brasileiro, do Vélez e do Pellegrino e do Barcelona. Um confronto equilibrado para mim, que o Barcelona é uma equipe que se desmontou, agora vem se montando com o tempo, contratando jogadores que fez a melhor campanha no campeonato local e contratou para a equipe do Barcelona, se reestruturou e passou como o primeiro da sua chave, do seu grupo, e agora vai enfrentar a equipe do Vélez Sácio, a equipe do Pellegrino, que foi da chave do Flamengo, passou como segundo colocado, mas mostrou que é uma equipe bem estruturada e sabe sim disputar jogos, tem lá as suas qualidades também. O outro lado tem River Plate e Argentino Júnior. O Argentino Júnior que é uma surpresa do Gabriel Milito, não Milito atacante, Milito zagueiro, foi zagueiro do Barcelona, tudo mais. É um Argentino Júnior bem treinado, muito bem estruturado taticamente, muito bem aplicado taticamente. É uma surpresa. Um time que eu tô falando aí faz um tempo já sobre esse Argentino Júnior. Me lembra muito Lanús e River Plate. O Lanús chegou desacreditado, pegou o River Plate, venceu o River Plate, foi a final com o Grêmio e perdeu do Grêmio a final, quem lembra? Esse Argentino Júnior me lembra muito isso, mas é um time muito bem estruturado, temos que ficar atento. Já o River Plate, que passou por algumas dificuldades, Covid, entre outras dificuldades, jogador da linha foi pro gol, passou na Bacia das Dores ali, Fluminense foi o primeiro da chave, River Plate o segundo, mas é o River Plate, e agora vai se estruturar e vai vir forte com certeza para esse confronto contra o Argentino Júnior, né? Do Marcelo Gajardo. Vamos ver o que vai dar esse confronto. Agora vamos falar dos brasileiros um pouquinho, vamos lá? Vamos passar pelos treinadores e vamos falando de cada adversário dos times brasileiros. Vamos lá. Primeiro confronto que quero falar para vocês é Internacional de Porto Alegre e Olímpia. Olímpia de Sérgio Orteman, Orteman que já foi jogador do Grêmio aqui no Brasil, já passou pelo Brasil, jogando 4-4-2. Já foi adversário do Internacional de Porto Alegre agora na fase de grupos, tomou 6, uma goleada do time do Inter. Depois venceu o Tátira ali no finalzinho e conseguiu passar como segundo colocado, até com uma goleada no Tátira. Mostrou ali empenho, mostrou competitividade, mas é um time do Sérgio Orteman, um time muito bagunçado, um time que você não tem uma identificação tática nesse time. É um time que a momentos tem uma filosofia, a momentos outra, um time que não se comporta bem em campo, não sabe se sobe a linha ou se desce a linha, jogadores que se misturam muito em campo, jogadores não entendem o que é o Sérgio Orteman. Então isso facilita a vida do Inter. Não creio em evolução no Olímpia. Acho que o Olímpia vai parar nisso e quando voltar contra o Inter ele vai estar dessa maneira. Então o Inter tem uma vantagem larga aí para vencer esse Olímpia do Sérgio Orteman. Também não vou, também o Inter também não atravessa aquele momento excelente também, né? Tá numa transição tática aí de treinador, de filosofia, saída do Abel, entrada do Miguel Ramírez, que está tentando aplicar a sua filosofia, os jogadores estão começando a compreender, mas a torcida está começando a já não querer o Miguel lá, querendo a saída do Miguel Ramírez. E isso complica um pouco. Vamos ver se o Miguel ainda vai estar no Inter nesse confronto contra o Olímpia. Vamos ver no decorrer do Brasileirão, é o que vai nos dizer se ele será o treinador do Inter ou não. A diretoria mantém o Miguel, mas a torcida, ali a maioria, 90%, 98% não quer o Miguel. É complicado, mas tem que entender a torcida que requer tempo para implantar o jogo de posição. Lembre-me dos Domenech Torre aqui no Flamengo. Passou uma grande dificuldade também e acabou saindo. Vamos lá. Outro confronto, Fluminense e Cerro Porteño do treinador Arce, quem lembra, lateral do Palmeiras, começou muito bem sua carreira como treinador, mas tem um Cerro Porteño totalmente desfigurado, um Frankenstein, um Cerro que não tem também uma pegada, uma formação tática definida, um Cerro que a torcida está reclamando muito da forma que joga, do estilo de jogo, reclama demais, fala que é um time que joga feio, um time totalmente remendado, e está passando por uma grande dificuldade o Arce. Eu acho que o Fluminense pegou um bom adversário para que o Fluminense possa trabalhar bem o Roger Machado e classificar a equipe do Fluminense, que também precisa de alguns reajustes ali, o Fluminense, mas a equipe do Cerro Porteño é uma equipe totalmente Frankenstein, você não sabe o que é essa equipe. É complicado e tem uma larga vantagem a equipe do Fluminense sim contra essa equipe aí do Arce, que joga no 4-4-2, e é um momento que nem nisso joga, é uma bagunça realmente e precisa ter evolução essa equipe do Cerro. Também não acredito em evolução dessa equipe do Cerro.
Eu acho que a vantagem do Inter e do Fluminense é essa. A equipe do Cerro Porteño também não tem margem para evolução tática, não tem. É complicado. Mesmo que troque de treinador, a evolução não vai ser rápida para chegar no ponto já do primeiro jogo contra o Fluminense. O time está bem evolutivo, não. Então o Fluminense leva uma boa vantagem, sim. Falar de outro confronto. Miguel Ângelo Russo, treinador do Boca Juniors. Boca Juniors e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que pegou uma chave tranquila. Uma chave que tinha um Cerro Porteño, que eu falei agora, adversário do Fluminense, como segundo colocado, tomou uma goleada do Atlético, mas passou como segundo colocado. Tinha outro time lá que eu não me recordo direito. E o América de Cali. Era uma equipe fraca, um grupo fraco. Um grupo tranquilo para o Atlético. O Atlético sobrou nesse grupo. Passou como o melhor da Libertadores e pega o Boca Juniors. Um Boca Juniors que oscila demais entre o bom e o ruim. Um Boca Juniors que tem excelentes jogadores. Lá você vê o Vidia. Lá você vê o Pavon, lá tem o Carlito Tevez, entre outros jogadores bons também da equipe do Boca Juniors, mas é um Boca Juniors que oscila muito taticamente. É um Boca Juniors que não tem uma definição do que quer ainda de campo. Mas não deixa de ser o Boca Juniors. Tem o fator Casa La Bombonera, não terá torcida, mas é o Boca Juniors, forte, pesado na Libertadores e vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, que para mim ainda tem que provar. Eu não vou levar como parâmetro o jogo da chave do Atlético, mesmo com toda a competitividade da Libertadores, não vou levar como parâmetro. Quero ver agora contra o Boca o que vai dar esse Atlético Mineiro, o que vai acontecer com esse Atlético Mineiro do Cuca, né? Que já está tendo algumas reclamações das torcidas ali pela sua mexida ali, substituição, tirar um jogador, colocar outro, e a torcida não está gostando. Mas é um confronto interessante. Então, Boca Juniors e Atlético Mineiro, um confronto aí para a gente ficar de olho bem interessante. Um Boca Juniors que oscila demais taticamente, mas eu acredito no quadro evolutivo por ser o Boca Juniors. Vamos falar de outro confronto? Esse vou deixar para daqui a pouco. Vamos falar desse aqui. São Paulo e Racing. O Racing do Juan Antônio Pizzi, tá? O São Paulo já pegou o Racing na fase de grupos. Um primeiro jogo no cilindro, 0-0, um Racing que joga taticamente bem fechado. É um time retranqueiro. É um treinador que se acovarda um pouco com a sua equipe, gosta de jogar bem fechadinho, esperando o contra-ataque, no momento certo para contra-atacar. O São Paulo já percebeu isso. É um time que joga no 3-5-2, vezes no 4-4-2 e vai mudando as suas linhas conforme o adversário. Gosta de fazer linha de 6 lá atrás e fez isso contra o São Paulo e dificultou a amplitude do São Paulo, que o Crespo usa demais esse fator amplitude com os laterais e dificultou muito o São Paulo. E por isso foi 0-0. Aqui venceu o São Paulo no Morumbi, mas um São Paulo que eu não vou levar muito em consideração, um São Paulo com a cabeça no Paulista, na final contra o Palmeiras, um São Paulo totalmente reserva, e isso deu a vantagem à equipe do Racing, que tinha 2 jogadores apenas ali, que era reserva, o restante era titular. Então será um confronto interessante, até para o Crespo e o Pizzi não se baterem muito, será um confronto bem interessante, aí o Crespo vai querer vencer. O DNA do argentino é isso. O Crespo ele implantou no São Paulo, juntamente com o Muricy, um DNA de vencer e vencer e vencer a todo momento. Cada jogo são uma final. Isso é DNA argentino. Isso eu aprendi com o Marcelo Bianchi, quando fiz alguns cursos e o Marcelo Bianchi estava nesses cursos. Ele sempre falava que esse sangue argentino, mesmo que não tenha uma qualidade técnica, tem competitividade. Quando ele entra em campo, eles trazem dificuldade aos times adversários. Isso é verdade. São Paulo e Racing, interessantíssimo, mas eu acho que o São Paulo vence os 2 jogos, o São Paulo passa tranquilo desse confronto contra o Racing, só se alguma coisa mudar, senão o São Paulo consegue vencer o Racing, sim, tranquilamente, do Antônio Pizzi. Outro confronto, Palmeiras e Universidade Católica. A Universidade Católica passa de uma transição, a saída do Ariel Roland para o Santos, a chegada do Gustavo Poete. Gustavo Poete foi também cogitado no São Paulo, antes do Crespo chegar e não foi para o São Paulo. Interessante, você tem uma Universidade Católica que joga no 4-3-3, abertura na amplitude, mas está tendo uma transição tática, tá? Da saída do Ariel Roland e chegada do Gustavo, é uma transição tática. A equipe ainda está se adaptando a essa transição, ainda não existiu essa transição. O Ariel Roland jogava no jogo de posição. Você vê o Gustavo Poé, um treinador mais versátil, ele muda muito a característica de jogo, vezes linha baixa, às vezes linha alta, vezes o time aperta lá na frente, momentos que o time não aperta nada lá na frente, fica totalmente linha baixa, espera contra-ataque. Tem 2 jogadores lá na frente que é veloz, mas tem uma idade avançada, isso vai ajudar muito a equipe do Palmeiras
Eu acho que o Palmeiras tem uma leve vantagem nesse jogo, não vou falar uma total vantagem, porque ainda vejo um quadro evolutivo nessa equipe do Universidade Católica, que pode vir a complicar o jogo contra o Palmeiras e engrossar aí contra a equipe do Palmeiras, sim, a equipe do Universidade Católica. Vamos ver esse jogo aí, pra gente ficar atento, do Gustavo Poetti, do argentino, treinador da Universidade. Próximo jogo, Flamengo e Defensa e Justiça. Defensa e Justiça e Flamengo. Sebastião BKSS, bem conhecido pelo Rogério Ceni. Torcida do Flamengo também o conhece. Torcida do Palmeiras conhece o Defensa e Justiça. Um treinador que já eliminou o Rogério Ceni por 2 vezes. Digamos, uma vez ele eliminou o Rogério Ceni contra o São Paulo, sendo treinador do Defensa e Justiça, foi auxiliar do São Paulo, então gosta de trabalhar bem parecido com o São Paulo. É um time muito agressivo lá na frente, marcação alta, jogo de posição, tá? O jogo dele é um jogo de posição, saída de bola apoiada, saída curta. Quando o time avança, ele consegue sair também jogando longo. É uma equipe que tem seu lado frágil defensivo, na sua transição defensiva abre muitos espaços. O Flamengo, que joga entre linhas ali com movimentação da Arrascaeta, pode aproveitar esses espaços vazios para atacar contra a equipe do Defensa e Justiça. Mas é um treinador que sabe jogar não só contra o Flamengo, sabe jogar contra o Rogério Ceni. Eliminou o Rogério Ceni por sua vez contra o São Paulo, eliminou o Rogério Ceni contra o Racing na Libertadores, eliminando o Rogério Ceni nos pênaltis, trazendo grande dificuldades ao Flamengo. E essa equipe do Defensa e Justiça é uma equipe muito bem aplicada taticamente com o Sebastião BKSS. É uma equipe que atravessa algumas dificuldades, mudança de alguns jogadores, mudança de treinador. Quem dirigia era o Crespo, o Hernan Crespo, que hoje está no São Paulo, foi campeão da Sul-Americana e campeão da Recopa em cima do Palmeiras. Então não é uma equipe qualquer. Hoje a Sul-Americana tem um grau de dificuldade bem alto também. E conseguiu vencer a Sul-Americana, essa equipe do Defensa. É uma equipe muito bem estruturada na sua canteira, até o seu profissional, revela muitos atletas. É uma equipe que eu disse agora, está passando por uma dificuldade, mas o BKSS é um treinador que tem uma certa vantagem a mais que o Ceni, que é um treinador que consegue resgatar os atletas. Eles conseguem pegar aquele atleta que não está jogando bem e fazer aquele atleta jogar bem. Ele consegue pegar aquele atleta que naquela posição de lateral não está bem, ele consegue trazer aquele atleta para o meio, aquele atleta evoluir no meio, como meio campista, como um gancho ali na movimentação. Ele consegue criar possibilidades com seus atletas. É um treinador que cria possibilidades com seus atletas, faz seus atletas evoluir. Ele traz quadros evolutivos aos seus atletas, diferente do Rogério Ceni, que não tem isso, né? E não é uma crítica, tá? Vai de treinador para treinador, isso aí é da pessoa, é do treinador. E o BKSS tem isso nele. Então vai ser um jogo interessante. O Flamengo precisa ficar muito atento. O Flamengo tem uma ligeira vantagem, não uma grande vantagem, uma ligeira vantagem. Pequena, não muito grande. Qualquer time que pegar o Flamengo é favorito. Vamos deixar bem claro. Mas quanto ao Defensa e Justiça, tem uma certa vantagem, não uma vantagem enorme. Por todos os fatores que eu falei para vocês agora. Mas o Flamengo é forte. Para mim é um dos principais a conquistar a Libertadores, juntamente com o Palmeiras, com o Atlético, São Paulo, com o Argentinos Júnior e River Plate. Mas precisa tomar cuidado com o Defensa e Justiça, uma equipe aí que pode trazer dificuldades ao Flamengo. Beleza? Esse é o vídeo. Mais para frente vou falar um pouco dos treinadores de cada equipe que vai pegar as equipes brasileiras. Flamengo, São Paulo, Inter, todas. Passar aí a análise tática de cada equipe. Cada dia eu vou soltar um vídeo. E vamos aí destrinchando esses adversários dos times brasileiros. Beleza? Um abraço, até a próxima. Curte o vídeo aí, escreve, comenta aí o que você achou do adversário do teu time. E a gente vai falando mais pra frente aí, beleza? Um abraço.